Meus irmãos, vamos dar continuidade, então, à nossa série de mensagens no livro de Filemon, onde estamos aprendendo sobre alguns princípios cristãos a partir do livro de Filemon. Tendo dito isso, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Filemon. Faremos uma leitura do verso 8 ao verso 16. Filemon, verso 8 ao 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta para você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Louvamos a ti, Senhor, por quem tu és. Louvamos a ti, Senhor, porque sabíamos de nossas condições, mas o Senhor estendeu a tua mão de graça e misericórdia sobre nós. Não há, Senhor, mais pecado que faça separação entre nós e ti, porque o teu Filho precioso verteu o sangue dele na cruz, para que pecado nenhum pudesse ser imputado em nós. O único justo, Pai, pagou por todos os injustos. Louvamos a ti por Jesus Cristo. Senhor, abençoa a mensagem dessa noite, prepara os nossos corações, abre a nossa mente, para que possamos compreender não aquilo que homens têm para dizer, mas aquilo que a tua lei, a tua santa palavra tem para nos ensinar. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, antes de dar seguimento ao texto, eu preciso confessar um pecado para os irmãos. Eu sempre me alimentei muito mal, meus irmãos. Uma criança de 7 anos deve se alimentar melhor do que eu. E sempre fugi de qualquer tipo de alimento saudável. Eu sempre disse, se é verde, eu não vou comer. Deve ser coisa de ET. Eu não participo, não tolero esse negócio. E nunca fui de comer comidas saudáveis. Mas a Bruna começou a me tratar como se eu fosse um bebê e começou aquela educação alimentar. Praticamente foi apresentando um alimento por vez para que eu pudesse começar a comer algumas coisas que eu nunca comi. Bom, para alguns desses alimentos foi praticamente um primeiro encontro, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha comido, pelo menos, couve, abobrinha, beterraba, e isso para mim era novidade. Agora, que coisa horrível, né? Um homem de 30 anos, 31, tendo que agora descobrir o gosto dessas coisas. Bom, outros alimentos, no entanto, foi uma verdadeira reconciliação. Porque alface eu não comia, agora eu olho com outros olhos. Cenoura, brócolis. Agora, a Bruna está grávida. E o meu péssimo exemplo para alimentação já não é mais uma preocupação para a nossa bebê. Mas foi necessário verdadeira intercessão da parte dela para que eu pudesse abrir aí os meus horizontes e comer algumas coisas diferentes. Bom, o interessante nessa história é que todo mundo sai ganhando. Eu vou viver mais, afinal de contas, estou comendo melhor. A Bruna está satisfeita. Meu bebê, ele vai ter... Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Meu bebê vai ter uma boa saúde, porque vai comer igual. E até o dono do hortifruti está satisfeito com essa história, que ele está ganhando um dinheirinho a mais. Coisa que ele nunca tinha feito. Mas esses benefícios, meus irmãos,
eles poderiam nunca ter acontecido se não fosse pela intercessão da minha esposa em prol de alguns alimentos. Ora, brincadeiras à parte, hoje nós vamos pensar justamente sobre o valor da intercessão. E quando digo intercessão, eu não falo somente de oração, mas eu falo do ato de reconciliar algo ou alguém. Hoje, olhando para o livro de Filemão, eu gostaria que pensássemos a respeito da intercessão. Um princípio cristão que não pode ser desmerecido. Bom, importante ressaltar que até semana passada nós tínhamos lido do verso 1 a 7 e era uma conversa entre Paulo e Filemão. Nada mudou, porém, um novo personagem ele aparece na narrativa, que é a figura de Onésimo. Ele é citado a partir do verso 10, quando Paulo fala que intercede pelo seu filho Onésimo. Ele é um personagem interessante, algumas coisas a gente precisa saber a respeito de Onésimo para que haja benefício na nossa leitura, na nossa percepção a respeito dessa relação entre Paulo e Filemão, ou Onésimo e Paulo, Onésimo e Filemão. Tudo isso a gente precisa levar em consideração a pessoa de Onésimo. Bom, ele era um escravo de Filemão. Importante saber também que ele fugiu, ou seja, ele conferiu prejuízo a Filemão. Filemão tinha pago para ter um escravo, Onésimo fugiu. Então, quando ele foge, ele também confere prejuízo. Nós sabemos que Filemão é de Colossos, e a gente encontra, ou melhor, Paulo encontra Onésimo em Roma. Ou seja, pela distância, uma vez que Onésimo não tinha recursos porque era escravo, boa parte dos teólogos subentende que, além de ter fugido, Onésimo furtou do seu senhor, porque senão ele não conseguiria chegar até Roma, chegar tão longe. Ele foi preso em Roma, a gente sabe disso, e encontrou-se com Paulo na prisão também. É importante ressaltar que Epáfras estava preso com Paulo. Epáfras, nós vemos em Colossenses, que era o pastor daquela comunidade que se reunia na casa de Filemão. Agora pense você na pessoa de Onésimo, que foge para poder ser livre, encontra-se preso, na cadeia não só encontra Paulo, mas o pastor do seu senhor. E aquela situação embaraçosa, descobrimos que o escravo que tentou ser livre e fora preso, encontrou verdadeira liberdade em Cristo Jesus, através da pregação do apóstolo Paulo. E, por conseguinte, sabemos que, segundo o próprio Paulo, que Filemão era útil para Paulo. Conhecendo Paulo através das Escrituras, sabemos que Paulo pouco tinha valor para si mesmo, tudo que ele fazia era pelo reino. Então, nós podemos considerar que Filemão era útil a Paulo e, por conseguinte, Filemão era útil ao reino. Essas são informações importantes a respeito de Onésimo, que precisamos levar em consideração. E quando a gente fala em intercessão, eu preciso fazer essa afirmação. Algumas afirmações serão feitas aqui a partir dessa questão da intercessão, e a primeira delas é que a intercessão, ou o ato de interceder por alguém, é sinal de maturidade. Augusto, a gente está falando sobre princípios básicos, né? Você disse que é sobre princípios cristãos. E agora você me diz que a intercessão é para gente madura. De fato, é verdade isso. A intercessão é para um crente maduro. Mas por ser um princípio, por ser uma base da fé, todo mundo que conhece o Evangelho, a primeira coisa que lhe é apresentado é justamente a questão da intercessão ou da reconciliação, porque é isso que Cristo faz. Ele intercede por nós ao Pai e nos reconcilia com o próprio Deus. Então, apesar de ser algo que está na base, no fundamento da nossa fé, é também algo que só gente madura consegue, de fato, colocar em prática. Interceder por alguém é sinal de maturidade. Veja comigo versos 8 e 9. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo,
já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Pode parar aí. Bom, por que eu digo que intercessão é coisa de crente maduro? Bom, em primeiro lugar, é que para interceder por alguém, é preciso colocar-se no lugar da pessoa pela qual você intercede. Não é verdade? Quando você ora ou quando você tenta reconciliar duas partes, você normalmente se coloca no lugar daquelas pessoas, para que você possa apresentar ali uma boa oportunidade de reconciliação. Bom, vocês já notaram que naquele jogo Uno, em alguns outros jogos também, o número 6 e o número 9, para eles serem diferenciados, eles têm sempre um risquinho na parte de baixo? A ideia para isso é para quê? É justamente para que eles sejam diferenciados, porque se não tiver aquele risco, dependendo da perspectiva, o 6 vira 9 e o 9 vira 6. Dependendo de onde você está olhando, então, a sua perspectiva sobre um assunto pode ser distinto da outra pessoa que está à sua frente. É por isso que em alguns jogos aquele risquinho ali ele é importante. Sobretudo, quando nós falamos de intercessão, precisamos também pensar em outras perspectivas para compreender outras partes, outros lados. Em Lucas, no capítulo 15, você pode abrir lá, no verso 25 a 30, nós faremos uma leitura sobre o filho pródigo. Certamente nós já conhecemos esse texto, então, portanto, eu não lerei do princípio. Eu farei a leitura a partir do verso 25 ao verso 30, onde a gente percebe a cólera do filho mais velho, a ira do filho mais velho. Bom, diz assim o texto, em Lucas capítulo 15, verso 25 a 30. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de cólera ou de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Pode parar aí. Bom, percebe que há muito ressentimento na fala do irmão mais velho com relação ao irmão mais novo? É claro que essa relação também tem muito a ver com a própria questão do pai. O filho mais velho, ele se sente preterido, mas, sobretudo, a ira desse rapaz com relação ao seu irmão mais novo é porque ele não consegue admitir perdão para o seu irmão. E por que ele não consegue admitir perdão para o seu irmão? Ele não tem a capacidade, ele não tem a empatia de colocar-se no lugar do seu irmão e olhar a situação por uma nova perspectiva. O coração dele não tem espaço para saber por que agora é um momento de alegria. Ele só enxerga o seu próprio interesse. É por isso que interceder por alguém é sinal de maturidade, porque nem todo mundo está pronto para olhar para o outro, para pensar no outro. Quando intercedemos por alguém, e aqui é uma segunda afirmativa, dedicamos mais de nossos esforços e orações em prol do próximo e não de nós mesmos. Essa é uma segunda afirmativa que corrobora o fato da intercessão ser algo de crente maduro. Já conversou com alguém, já passou por essa situação onde você está tentando desabafar com alguém e você é interrompido no meio da conversa porque a pessoa acha que, na verdade, quem tem mais problema é ela? Já tentou conversar com alguém e falar, estou sofrendo tanto? Não, quem está sofrendo sou eu, porque outro dia, já aconteceu isso contigo? Alguém que está tão absorto nos seus próprios problemas que não consegue enxergar que você precisa de uma mão amiga. É muito triste um cristão que tem esse comportamento. A verdade é que existem muitos crentes egocêntricos.
e é preciso que isso se acabe. Um crente não pode ser egocêntrico. Um crente não pode olhar só para o seu umbigo. Observe o testemunho de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 12. Vejamos se em Paulo há algum aspecto egocêntrico. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 12. Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele diz que tudo que ele passa, tudo que ele enfrenta, ele compreende que é para a glória de Deus e edificação do povo, dos seus irmãos. Então ele diz que vale a pena, que mesmo diante de toda essa situação, ele observa um benefício. E qual é o benefício? Ainda que eu sofra, a vida em vocês. Então isso é bom, então isso é útil. Paulo, então, não tem tristezas em passar por dificuldades, porque ele compreende que se isso redunda em glória para Deus e benefícios para os seus irmãos, então está valendo, então muito mais do que merecido. Paulo certamente era um homem maduro e precisamos então compreender que um cristão que pensa primeiro em si, sempre pensará em Jesus em segundo lugar. E uma criatura que passa a compreender as coisas dessa maneira, certamente vai achar que o Criador é que deve adorá-la, que o Criador é que deve afagá-la, que o Criador é que deve favores, do que o Criador é que deve servi-la. Um cristão que está muito preocupado só com os seus problemas, acaba começando a sentir a palavra insatisfação da parte de Deus. Já se pegou pensando assim, meus irmãos? Eu oro tanto pelo meu problema. Será que ele não vê? Eu sofro, eu luto e ele não enxerga? Será que só eu que tenho que passar por isso? Será que Deus não se compadece da minha dor? Meu irmão, eu não estou dizendo que não dói, mas às vezes precisamos deixar de olhar para baixo e passar a olhar para o alto. Enquanto não reproduzirmos esses hábitos, a criatura vai continuar pensando que o Criador deve favores e o Criador não deve nada a ninguém. Quando intercedemos por alguém, também compreendemos outra questão. Compreendemos que o amor é sempre o melhor caminho. Releia o verso 8 e 9 comigo. E aqui a gente vai explicar o texto, esse verso. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo era alguém que dominava a arte do diálogo, a arte do debate. E ele não usa palavras à toa. Quando ele diz que ele tem o direito, que ele poderia apelar para que ele fizesse, para que ele cumprisse o seu dever, mas ele prefere fazer em amor, ele está tentando sensibilizar Filemon. Paulo entende que a autoridade, às vezes, ela está abaixo do amor. Paulo poderia ter obrigado Filemon a fazê-lo, mas ele sabia que havia um caminho melhor, e é de fato o caminho do amor. Bom, nós temos alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos da certeza de que o amor é de fato o melhor caminho. Por exemplo, sinceridade sem amor é crueldade. Já ouviu alguém falando esse tipo de coisa? Não, eu falo mesmo. Não, se eu tiver que falar, eu falo.
Meu irmão, isso não é sinceridade, isso é crueldade. Se você sabe que o que você tem para dizer pode ferir alguém, se não é para o benefício de Deus, da igreja ou do próprio irmão, cale a boca. Fique calado. Se é para o benefício de alguém, fale com amor. Sinceridade sem amor é crueldade. Outro ponto, caridade sem amor é orgulho. Tem gente que faz muita caridade por aí, mas você observa amor no comportamento deles? Tem um cantorzinho aí da moda que está sofrendo bastante aí, justamente por esse tipo de situação. Pois ele postava muitos vídeos de caridade, mas o seu estilo de vida não estava relacionado a esse tipo de atitude. E finalmente as pessoas começaram a se indagar. Ué, por que alguém que vive e fala dessa forma diz que faz tanta caridade? Essa matemática não está batendo. Caridade sem amor é orgulho. Conhecimento sem amor, meus irmãos, é arrogância. De que vale o conhecimento se ele não é transmitido em amor? Se você não busca conhecimento por amor, é só arrogância. Outro exemplo, paixão sem amor, o que é? É luxúria. Deus não se agrada disso. Outro ponto, e o último, amizade sem amor, é interesse. É possível ser amigo de alguém sem nutrir carinho? É impossível isso. Se você diz que é amigo de alguém e não nutre nenhum tipo de sentimento, de afeto, é possível que é o interesse que esteja caminhando, esteja te direcionando a ser amigo de alguém. E precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu creio que isso é mais quem vive lá fora, não de quem está dentro da igreja. Então não é o que a gente acaba se preocupando. Bom, a atitude de Deus de entregar o próprio Filho é uma atitude de amor. Portanto, entendemos que é necessário que compreendamos a intercessão pelo que ela é. Um ato de amor, um ato de maturidade cristã. Se você intercede por alguém, meu irmão, que Deus te abençoe. Está chegando lá. Está deixando de olhar para o seu próprio umbigo. Está mais preocupado com o interesse dos outros. Foi isso que o nosso pastor leu hoje em Filipenses capítulo 2, verso 2 e 3. Confere, pastor? Não tenhamos os nossos interesses em primeiro lugar, mas sim o interesse do próximo, do seu irmão. Bom, outra riqueza a respeito da intercessão é que ela lhe dá o privilégio de ver a atuação de Deus. Quem intercede por alguém, geralmente vê Deus agir na vida desse alguém. Olha comigo os versos 10 e 11. Diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Curioso pensar que Paulo aqui, ele está argumentando ter gerado Onésimo. Bom, a gente sabe que Paulo tinha uma teologia saudável. Então a gente tem certeza que na cabeça de Paulo ele não estava pensando que Onésimo estava sendo salvo por ele. Algo interessante aconteceu com o pastor Charles Spurgeon. Foi talvez o maior pregador do século XIX. E passando uma vez pela rua, ele se encontrou com um bêbado. E um bêbado disse para ele: pastor Spurgeon, eu sou uma das suas ovelhas. Eu sou um dos seus discípulos. E ele respondeu: bem percebo que você realmente é um dos meus discípulos, das minhas ovelhas. Porque se fosse de Cristo, a sua vida teria se transformado. Mas se tu é ovelha e discípulo de homem, é normal que sua vida esteja assim. Engraçado pensar assim, né? Bom, Paulo tem uma teologia saudável. Então é normal que ele compreende qual é o seu papel na ordem de salvação. Os teólogos chamam isso de ordus salutis, que significa justamente a ordem de salvação. Como ela acontece? Há um caminho, há uma forma como Deus opera para que haja salvação na vida de alguém. Mas, sobretudo, Paulo tem convicção do texto de João 16, verso 8. Certamente ele conhece esse texto. Abra comigo para sabermos que texto é esse.
João capítulo 16, verso 8. João 16, verso 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, a quem João se refere, é o Espírito Santo. Certamente Paulo compreende, e quem converte um coração é o Espírito. O papel do homem é pregar o Evangelho. E por isso que não há nada, por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele diz que esse tesouro do Evangelho está em vasos de barro, porque não há poder por si só no vaso, e sim no conteúdo. Nesse caso, Paulo, quando fala do conteúdo, ele diz, ele está cheio do Espírito, e é esse o poder que transforma corações. Paulo, então, compreende muito bem isso. O que o apóstolo quer dizer com relação a ter gerado Onésimo é que ele participou desse momento, quando um homem que era pecador teve a sua vida transformada pelo Evangelho. E eu te pergunto, meu irmão, você já teve o privilégio de ver justamente uma vida sendo transformada pelo Evangelho? Você já teve o prazer de ver uma conversão real, genuína? Alguém que era mau e tornou-se bom? Alguém que furtava e tornou-se honesto? Meus irmãos, não há poder humano capaz de transformar uma vida, a não ser o poder do próprio Espírito de Deus. Hoje, na parte da manhã, nós celebramos um momento onde pessoas se tornaram membros de nossa igreja. Outro grupo, 7 pessoas, se batizaram, crendo então que Jesus Cristo é o seu Senhor. Esse é um momento muito importante, porque é o primeiro passo de uma vida cristã transformada. Lucas 15, verso 7, afirma que a conversão de um pecador é motivo de grande júbilo. Lucas 15, verso 7, quem diz isso é o nosso Senhor. Lucas 15, verso 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quando há a verdadeira operação do Espírito que transforma alguém, não tem como. Você já sentiu isso? Alguém se arrepende, alguém muda de vida, o que isso provoca no nosso coração? Alegria genuína. Tem gente que não se importa com isso. Ok, essa gente não é a nossa gente. Mas é impossível para um santo, para um cristão, ver alguém que se converte e não celebrar. Isso nos dá alegria em nossos corações. E agora, Paulo observa que Onésimo mudou. Ele era um homem inútil e ele agora passa a ser útil. É um trocadilho com o nome de Onésimo, porque Onésimo significa útil. Era um nome bem comum para escravos, porque a ideia do senhor, quando colocava esse tipo de nome no seu servo, era para que ele tivesse a compreensão de que ele deveria servi-lo em utilidade, para que ele não fosse preguiçoso, para que ele não fosse alguém que desse mais prejuízo do que benefício. Então era um nome muito comum, mas Paulo, quando diz isso, ele está testificando que agora aquele homem vive realmente o que o nome dele apregoa, o que o nome dele testifica. Onésimo tornou-se útil para Paulo e, por conseguinte, para o reino. Paulo foi testemunha ocular dessa mudança. Eu espero que Deus me dê muito mais oportunidade de ver outros corações se convertendo, porque isso gera no meu coração muita fé. Paulo, ele sabia muito bem o que estava se passando com Onésimo. Lá em Atos 9, algo curioso acontece com Paulo, de maneira semelhante, então ele sabe bem o que está acontecendo com Onésimo. Atos, no capítulo 9, no verso 21 e 22, há uma afirmativa interessante a respeito de Paulo.
Todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-lo presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Paulo sabia muito bem o que estava se passando com Onésimo, porque ele viveu isso. E de vez em quando alguém se converte e está naquele momento de avidez pela palavra, de amor, a gente acaba sendo contagiado por isso também, não é verdade? Isso é maravilhoso. Eu creio que não há coisa melhor do que ver a manifestação do poder de Deus sobre a vida de qualquer pessoa. Porque isso, meus irmãos, me revela que Deus não está morto, que Deus não está de férias, que Deus continua zelando pelo seu povo. E isso aumenta a minha fé. Quando olhamos para alguém que se converte, essa deve ser a nossa percepção. Devemos ficar jubilantes em alegria, porque o nosso Deus, que operou essa mesma transformação em nós, continua operando em outras vidas. Amém? Bom, interceder é auxiliar também no crescimento espiritual de alguém. Os versos 12 a 15 testificam isso, de Filemon. Outra riqueza em relação da intercessão é que quando nós intercedemos por alguém, temos a oportunidade de auxiliar essa pessoa no crescimento espiritual. O verso 12 a 15 diz assim: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Que sabedoria em escolher palavras. Paulo primeiro diz que ele era velho. No começo ali, no verso 9, ele diz que ele é velho, ou seja, ele diz que ele está fraco, que ele está sensível, ou tentando sensibilizar o Filemon, tentando fazê-lo compreender a realidade. Depois ele diz que ele é prisioneiro de Cristo, mostrando que alguém que passa por dificuldade ainda assim é capaz de interceder por alguém. E agora ele escolhe muito bem a sua palavra e diz: mando de volta para você, como se fosse meu próprio coração. Como você trata alguém que é reconhecido como o próprio coração de alguém que você ama? Paulo é muito sábio em escolher as palavras. Verso 13: gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Pare aí. Paulo, mais uma vez, ele está reforçando o seu pedido e agora argumentando que Onésimo, assim como Paulo e Filemon, estão no Senhor. Agora fica a pergunta: por que Paulo envia Onésimo a Filemon? Se Paulo disse que ele estava debilitado porque ele já estava velho, se ele disse que Onésimo era útil para ele, por que será que Paulo envia Onésimo então a Filemon? É interessante fazer esse tipo de pergunta para o texto para compreender o todo. E eu entendo que o primeiro motivo é porque o certo é o certo, e Paulo não se esconde ou nem se esquiva disso. Onésimo, ele devia explicações, ele infringiu uma lei. E o Evangelho, ele de fato transforma a vida de um homem, mas ele não exclui as responsabilidades que esse homem tem. Onésimo, então, foi transformado. Onésimo, então, agora é membro da família universal, como disse o nosso pastor nessa manhã, do próprio Jesus Cristo. Todavia, ele tem que arcar com as consequências de seus atos. Ele de fato fugiu, ele de fato deve explicações, ele ainda tem um Senhor e ele tem que responder a esse Senhor. Paulo não se esquiva disso, ele manda Onésimo para ter com Filemon, porque é o dever, é o certo, é a lei. Aquele escravo está fugido e precisa responder diante da lei. E aqui há um autor que trouxe uma percepção desse texto nova, que eu não tinha percebido até então e achei
muito interessante. Nós aqui estamos diante de um problema moral, estamos diante de um problema legal também, que é a questão da escravidão. Naquela época, isso era permitido. E aí, nós brasileiros temos um pouco de dificuldade para compreender a escravidão, principalmente oriental, porque a nossa escravidão aqui foi diferente. Os escravos aqui, eles não tinham prazo de serviço. Era algo até o fim de sua vida. Porém, por exemplo, nesse caso, alguns desses escravos tinham o seu período, eles tinham prazo de serviço. Eles se vendiam entre tempos de vida. Normalmente era algo em torno de 7 anos. O hebreu, por exemplo, por mais que ele comprasse um escravo que pudesse estar com ele para a vida inteira, o próprio Deus disse, justamente nas suas leis, nas leis mosaicas, que hebreu nenhum tem direito de ficar com o escravo para sempre. Pelo contrário, quando fizer 7 anos, ele tem o dever de libertá-lo. E o interessante desse autor foi que ele disse que Paulo resolveu atacar a escravidão não por obrigação, mas por compulsão. Por quê? Se Filemão perdoa Onésimo de seu próprio desejo e compreendendo assim, ele deixa de adquirir escravos, por compulsão outras pessoas começam a perceber que não é lícito, que não é bom, que haja esse tipo de atitude. Ou seja, sem entrar numa briga, numa insurreição política, era possível resolver um problema através do amor. Interessante essa perspectiva, eu nunca tinha notado isso. Mas Paulo, então, ele tenta atacar um problema grave por um outro ângulo. Que sabedoria desse homem. Então, a primeira coisa é que Paulo, de fato, manda Onésimo a Filemão, em primeiro lugar, porque era o certo. Em segundo lugar, porque havia oportunidade para o crescimento espiritual de ambos, tanto de Onésimo como para com Filemão. Certa vez uma criança fez uma pergunta difícil a um pastor. Ela perguntou assim: por que Deus permite o mal? Por que Deus não impediu Adão e Eva de comerem o fruto? Essa pergunta bambeia as pernas do teólogo mais tranquilo, do teólogo mais seguro de seu conhecimento. Por que Deus permitiu o mal? Bom, como é que a gente responde uma pergunta tão difícil para uma criança de 6, 5 anos? A resposta desse pastor foi bastante interessante. Ele disse o seguinte: ora, sem que houvesse pecado, nós não conheceríamos graça. Sem a falta, não conheceríamos perdão. Sem desentendimento, nós não conheceríamos reconciliação. Ou seja, apesar de não poder compreender por que Deus permite o mal, embora em algum aspecto nós sabemos que é para a glória dele, e isso deve nos bastar, ainda assim, Deus, através desse mesmo mal, nos demonstra facetas da sua característica que não conheceríamos. Porque se nós nunca tivéssemos falhado, ou como os anjos não tivéssemos autoridade para desobedecê-lo, nós não saberíamos que ele é tardio para se irar. E não tem como amar um Deus que é tardio para se irar. Não tem como amar um Deus que diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Portanto, se você está mal, se você sente que faltou com ele, não se preocupe. Deite sua cabeça no travesseiro, peça perdão, acorde para um novo dia. O Senhor não está mantendo isso contra ti. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jesus resolveu o problema do pecado de maneira triunfal, de uma vez por todas. Não há pecado de hoje, de amanhã, que possa te separar do amor de Deus. Não há. É claro que isso não é uma desculpa para que vivamos em pecado, mas Paulo também já respondeu isso. Aquele que tenta se aproveitar disso é porque de fato Jesus não morreu por ele. Então ele não está preocupado com essa gente. Esse texto não é para essa gente. Agora, quem compreende que Jesus morreu por ele, jamais cuspiria na cruz, reproduzindo atos de pecado. Pelo contrário, aquele que pecou uma vez não pecará mais ou lutará contra o pecado. Bom,
Filemão tinha a oportunidade de crescer em perdão, testemunhar que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Isso está em Atos capítulo 5, verso 29, os apóstolos dizem isso. Para nós importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Se a gente tiver que tomar uma surra, a gente toma. Se a gente tiver que morrer, a gente morre. Não há problema. Antes para nós importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Filemão também tinha a oportunidade de compreender que as coisas mais preciosas são as que não têm preço. Oferecer perdão a alguém que está desacreditado ou desesperançoso não tem preço. Lembra daquele comercial do Mastercard? Tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, o slogan deles era sempre esse: tem coisas que não têm preço. Certamente, oferecer perdão, estender a mão, buscar reconciliação, interceder por alguém que chora, que sofre, não tem preço, meus irmãos. E Onésimo, qual era a oportunidade dele de crescimento dentro dessa questão? Bom, ele poderia usufruir do benefício do perdão e se dedicar com todas as forças a um caminho de excelência, tendo visto que a sua nova vida agora ela é fruto de perdão. Alguém que não abusa da graça, alguém que não abusa do perdão. Olhe comigo em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 11. Nosso pastor citou esse texto pela manhã. Aqui nós temos um exemplo claro de como interceder por alguém pode também acarretar em auxílio no crescimento espiritual dessa pessoa. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5 a 11, diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. 9. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções. Ou seja, Paulo está dizendo isso para a igreja em Corinto. Se vocês perdoarem, eu estou dando essa oportunidade para ver se vocês vão por um caminho de excelência em sua obediência. Se vocês perdoarem, eu perdoo também. Olha que responsabilidade. Olha que coisa interessante. Faz com que a gente perceba que é preciso desenvolver a nossa fé, para que a gente continue crescendo. E aqui há uma verdade: ninguém é tão grande que não pode aprender um pouco mais ou ir além quando o assunto é a reconciliação. Ninguém é tão grande que não pode fazer um pouco mais e interceder por alguém que sofre. Quarto lugar, agora sim, em último, a intercessão, ela é característica de Cristo. Praticá-la, então, lhe torna mais parecida com o seu Senhor. Verso 16 de Filemão. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Aqui agora Paulo reforça o seu pedido, e ele finaliza com o como cristão, dependendo da sua versão, estar no Senhor. Paulo está querendo dizer, está chamando a atenção para algo, que agora Onésimo não só é um irmão, mas Onésimo está em Cristo. Onésimo faz parte de Cristo. E como deve ser a nossa relação? Vocês lembram que nós somos todos um único corpo? Somos membros de um único corpo. Como deve ser a nossa relação?
entre esses membros. Aqui, percebo que é impossível pensar em intercessão e em reconciliação sem lembrar de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, verso 1 a 2, compreendemos que Cristo é o nosso verdadeiro intercessor. Diz assim o texto do discípulo amado: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21, nós vemos que Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado para nós, por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo não foi até metade do caminho. Cristo foi até a última instância, até as últimas circunstâncias, para interceder por mim e por você. Uma das últimas orações de Cristo, em João capítulo 17, o pastor leu um pedaço também dessa oração hoje. Cristo ora até por nós. É curioso pensar nisso, mas Cristo ele ora pelos seus discípulos e ele fala: eu oro também por aqueles que haverão de crer na palavra. Isso me alegra o coração. Eu penso, caramba, quando Jesus Cristo naquele momento orava, ele pensava em mim no singular, no Augusto. Ele não estava pensando num coletivo que ele não conhece. Ah, eu estou orando por todo mundo. Não, quando ele diz isso, ele conhece cada um. Naquele momento, naquela oração, você consegue compreender isso? Naquele momento, naquela oração, Cristo, naquele momento crucial, ele estava pensando singularmente, especificamente em você, que está sentado aqui hoje. Naquele momento, ele orava por ti. Não tem como não amar um Jesus desse. Não tem como não amar um Cristo que intercede por nós em qualquer momento. Agora, ele está à direita do Pai e só intercede quem está vivo. Não é verdade? Quem está morto não faz nada. Ele agora está à direita do Pai e continua intercedendo por nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Compreendemos então, meus irmãos, que a intercessão é um princípio cristão precioso. Não compreender tal assunto e não reproduzi-lo em nossas vidas é o mesmo que olhar para a cruz e não entendê-la. Portanto, sejamos nós o povo conhecido como povo da reconciliação, como povo que não se demora para reatar laços, para a glória de Deus e para a salvação de muitas vidas em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Compreendemos então que esse é mais um princípio na qual devemos praticar, não somente conhecer, mas devemos praticar. É importante interceder uns pelos outros, porque nós somos sensíveis, não é verdade? Até a pessoa mais dura, até a pessoa que disfarça, ela é sensível. E às vezes ela carece do seu carinho, ela carece da sua oração. Eu lembro que certa vez eu estive em um congresso e na época eu não tomava boas escolhas, então eu lutava boxe, ainda crente. E diante de alguns treinamentos eu levei um soco no ouvido e perdi a audição do ouvido esquerdo. Legal, né? A verdade
é que estourou o tímpano esquerdo. Isso é um testemunho de que eu não sou muito bom, né? Para lutar. Ainda bem que Deus não me chamou para lutar boxe, para trocar soco com ninguém. Mas devido a isso, antes de fazer a cirurgia, alguns agudos, alguns timbres, eu acho, acabavam ali com a minha audição. Eu não conseguia ficar perto, por exemplo. Eu já não podia mais cantar, porque se eu estivesse, antes da cirurgia, perto do som, algo mais agudo, uma microfonia, acabava comigo, eu tinha que sair de perto. E aí eu tive que começar a assistir cultos das portas, do lado de fora, porque a audição muito me incomodava. E lembro que num congresso havia um senhor, ele era o porteiro da igreja, um homem de olhar severo, cara fechada, e durante os 5 dias que estivemos lá, ele passava a maior parte do seu tempo de cara fechada. E ele ficava na porta da igreja. E eu, no primeiro dia, perguntei para ele, tem problema se eu assistir os cultos aqui com o senhor em pé? Aí ele se surpreendeu, não tem problema não. Aí eu falei que eu tenho um problema de audição. Aí ele, não tem problema não, pode ficar aí. E durante os 5 dias nós assistimos os cultos em pé, eu ali do lado dele. E logo no segundo dia ele disse para mim, tem um lugar aqui em cima que você pode ficar sentado, que não vai te incomodar e você pode assistir o culto. Eu falei, não, estou bem aqui. Tem problema para o senhor? Não, de maneira nenhuma. No final do congresso, no último dia, aquele senhor que não sorria, ele abriu um sorriso largo e disse para mim, não vou te esquecer, guri, porque em anos que eu estive na igreja, ninguém nunca pensou em sentar, em ficar comigo no final do culto. Ninguém nunca pensou em me fazer companhia. Está certo que eu estou trabalhando, mas ninguém nunca pensou em fazer companhia para mim. E aí, é claro que a gente fica um pouco constrangido, a gente diz, meu irmão, obrigado pelo carinho, mas realmente não foi esse o primeiro passo, foi realmente um problema de audição que me trouxe aquele. Não tem problema, sua companhia me alegrou. Trocamos poucas palavras, meus irmãos, pouquíssimas palavras, mas por algum motivo aquilo alegrou o coração daquele homem. A gente não sabe o que os nossos irmãos passam, nós somos sensíveis. Ore, lute, interceda por alguém, busque pela reconciliação. Se você sabe que há irmãos que não se entendem, busque por isso. Seja esse meio de graça. Seja esse meio de graça. Para que haja alegria, consolação em nosso meio. E para que sejamos felizes para e pela glória dele. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar. Enquanto isso, nossos irmãos se preparam para cantar novamente. A gente pode cantar aquela última canção? Creio que tu és a cura. Enquanto isso, vamos orar enquanto eles se preparam. Senhor Deus e Pai, louvado seja teu santo nome por essa palavra. Obrigado, Deus, porque compreendemos que a tua escritura, ela nos conforta, ela nos dá a direção, Senhor. Faz-nos, Pai, em nome de Jesus, compreender que é preciso buscar por um caminho de intercessão. Esse é mais um princípio, algo que podemos reproduzir, para que possamos nos parecer com o teu Filho amado, aquele que o Senhor matou, que o Senhor permitiu que fosse morto, para que nós que estamos aqui tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, toma a tua glória, que o Senhor possa ser glorificado, que o Senhor faça-nos compreender que através do nosso exemplo, que através, Senhor, da obediência da tua lei, nós estaremos assim glorificando o teu nome e fazendo com que o Senhor esteja alegre. Ajuda-nos, Senhor, a alegrar o teu coração. Não nos aparta de ti jamais, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja conosco. Obrigado, Senhor, por estas palavras. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.